Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, terça-feira, 8 de dezembro, agora 20 horas e 40 minutos a 11 minutos do final do dia na Binance, que termina às 21 horas horário de Brasília, exatamente à meia-noite no UTC Universal Time. Não sei o que é o C, né? Então vamos lá, o título do nosso podcast hoje é Shine on You Crazy Diamond, né? O que é isso? Evidentemente é uma referência à música do clássico, né? Do Pink Floyd, que, me corrijam, foi lançada no The Dark Side of the Moon, um dos grandes aí LPs. Aliás, para quem não conhece, a, a banda foi lançada pelos Beatles, né? Como assim, né? A primeira gravadora, o primeiro selo deles, se não me engano, Sourceful of Secrets, foi do Abbey Road, que é o estúdio que os Beatles lançaram. Então, a gente acabou não comentando, nós temos o patrocínio de JSP2P, compra e venda de criptomoedas, o website é jsp2p.com.br, sempre é importante a gente lembrar, visite o site e veja aí as moedas, as coins, as criptos aí que estão disponíveis para negociação e claro, você pode consultar diretamente os preços e encerrar a sua negociação diretamente no WhatsApp. Então visite o site jsp2p.com.br. Nós estamos aí com uma notícia que a gente considera muito boa, talvez alguns não, sabe-se lá, nós achamos que a queda está, não é uma queda, tá? É um recuo, ela pode estar perto do fim, apesar aqui da média estar rompida, essa aqui é a média ponderada, a gente vê aqui no diário, Binance, Bitcoin em Tether, a média ponderada, ela é mais rápida, ela tem um atraso menor. Essa é a rapidez do que a média móvel exponencial. Nós estamos exatamente a média exponencial, que é exatamente o que a gente colocou no nosso grupo do Market Chat, onde a gente disse que poderíamos ter um recuo até a média móvel exponencial aos 18.400. A gente estava aos 18.800 naquela época, podendo ter um fundo aos 18K com o fechamento do dia acima da média móvel. Estamos aí a 11 minutos aí do final, estamos quase lá. Quando é que a gente falou isso? Acho que umas 3 horas atrás, 4, vocês têm que olhar lá no Telegram, tá ali o nosso post. Então vamos dar uma olhada o que nós temos aqui. Nós acreditamos que isso aí acabou. Porque se a gente for olhar no diário aqui, ela está apenas começando. Então isso é um risco. Isso é um risco. Mas vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 1 hora. Mas melhor fazer isso aí com zoom. Então a gente entra ali agora no gráfico de 1 hora. O que nós temos aqui? Um tremendo volume, nós estávamos tendo aqui uma reação, nós acreditamos que esse candle aqui possa ser um final, porque nós estamos aí já quase no final da hora e estamos aí com uma reação e o corpo do candle bastante estreito. Tipicamente esse aqui é um padrão que a gente tem de reação. É claro que a gente gostaria de ver ele com essa cor esverdeada, não necessariamente precisa ser, mas uma cor esverdeada aqui com volume maior, extraordinariamente aqui superior à média móvel que a gente teve, certo? Em todo esse período, é muito importante então para marcar uma possível reação. Aí o que a gente precisa ver? A gente precisa olhar também o RSI. Vamos dar uma olhada aqui. O nosso RSI, nós fizemos aqui um fundo e temos então lower lows. A gente tem lower lows aqui, a gente tem lower lows, mas não são tão mais lowers. E isso pode ser, na nossa opinião, um potencial sinal de esgotamento do movimento de baixa. Apesar de que a gente está começando a ter um alinhamento aqui na inclinação do histograma MACD na hora, no dia e na semana, porque aqui na hora nós estamos em baixa. Vou dar uma olhada aqui. No dia nós também estamos em baixa out, ok? E na semana, vejam só, veja você, nós também estamos aqui em baixa, iniciando aqui uma descendência, tá? Então o que a gente imagina? Nós, embora possamos recuar um pouco mais, a gente acha muito difícil que se perca o mínimo nos 18K. Vamos dar uma olhada aqui onde é que seriam os 18K. Eles são praticamente aqui onde é que a gente se encontra, tá? Nós estamos 18.300.
Então, pouco abaixo aqui do que a gente está tendo, exatamente 2% ainda de queda, ele ainda tolera. Esse aqui é a expectativa, então, encerrando aqui, provavelmente na mínima da semana anterior, vamos dar uma olhada aqui, o low foi aos 18,1 exatamente, então a mínima da semana anterior é a nossa expectativa de fundo aí para o dia de hoje. E nós temos um trading range que vai dos 17K aos 19K5. Então a gente está aí não exatamente na metade, um pouco abaixo. Então é perfeitamente natural esse movimento. Ele pode acelerar? Pode. Pode acelerar? Pode. A gente acredita que ele acelere? Não. Por causa dos fundamentos que a gente está tendo na dinâmica dos preços. Então, o que seria isso? Tá? Aqui é o gráfico diário. Vamos voltar para o gráfico de 1 hora, que ele está mais interessante. A gente está bem perto do fechamento. É muito importante que esse candle aqui seja um candle de reversão, esse candle atual, tá? Nós já vamos entrar no dólar, o dólar index, né? Então, o dólar index ele está seguindo uma trajetória de queda. Faz muito tempo que a gente não mostra o dólar index para vocês. Vamos dar uma olhada aqui, se não me engano, é esse aqui. Não, esse aqui é o nosso dólar index, tá? Aqui que é o setup que a gente usa. Então ele está numa tendência de baixa, a gente está vendo aqui o histograma MACD, mas é uma tendência fraca, ao que a amplitude do histograma consegue indicar isso. E nós estamos aqui exatamente aos 90. Isso aqui no gráfico de 1 hora é muito fraco, a gente precisa olhar o diário. O diário dá uma visão um pouco melhor, a gente está saindo de uma região sobrevendida, mas a gente está bastante distante já do canal de alta que a gente rompeu. Então, vamos dar uma olhada no semanal para ter uma ideia melhor desse canal e de quando esse rompimento aconteceu. A gente rompeu ele na última vez que a gente fez o teste na média móvel das últimas 20 períodos, nesse caso 20 semanas, a média móvel ponderada. Então, nós estamos aqui numa trajetória descendente, mas olha que interessante, a gente está com bearish divergence, né? A gente está aqui com fundo, então, lower lows no preço, no dólar index, mas a gente está com higher lows aqui no RSI, ou seja, a gente tem fundos mais baixos conseguintes no dólar index, mas não temos a mesma configuração no RSI deste mesmo índice, nesse mesmo período. Então, na semana, a gente poderia estar fazendo um fundo, que seria mais ou menos uma interrupção no movimento baixista do dólar. E aí, o que isso pode fazer com os preços? Bom, se o dólar continuar essa trajetória de queda ou mantiver o seu nível, a gente pode ter uma compensação aí nas commodities. E isso pode ser um bom motivo, um bom driving force para o ouro, por exemplo. Agora, se nós tivermos uma recuperação no dólar index, aí sim, ou seja, uma elevação do mesmo até os 92,5, que seria um teste aqui, essa média móvel, mas a gente pode notar que essa média móvel, ela chega a ter falsos rompimentos, então nós poderíamos chegar até os 93, aí a queda na Bitcoin está apenas começando. Aí a queda na Bitcoin está apenas começando. Seria uma alta aí de 3%, que seria de 3 em 90, né? Então 3,3, né? 3%. Aí sim nós podemos ter uma queda bem mais pronunciada, então, na Bitcoin, e a gente poderia chegar ali na média móvel semanal. Vamos dar uma olhada então, vamos voltar para lá, provavelmente aos 14K que a gente já comentou no último podcast. Voltamos então para Bitcoin para dar uma olhada. Caso nós tenhamos uma reversão no dólar index, a gente pode descer tranquilamente aqui aos 15K, né? 14,9. Então isso é algo que a gente deveria então ter cuidado, tá? Então essa aí é a nossa expectativa. Eu entrei na Kraken, né? Vamos voltar para Binance. Aqui não muda os valores, né? Média móvel 14,7. Então, até os 15K a gente pode recuar se o dólar tiver uma alta até os 93. Se o dólar se mantiver nesses níveis, que é a faixa dos 90, logo abaixo dos 91, aí nós acreditamos que a Bitcoin está no fim da sua trajetória, dificilmente deve perder os 18K. Se perder os 18K,
não deve passar dos 17, mas aí já é um pouco mais perigoso, mas nós continuamos com fundo aos 18K e aí sim, retomando então uma trajetória de alta. Porém, nós lembramos vocês que nós estamos numa trading range. O que é uma trading range? Uma trading range é um movimento que acontece dentro de uma faixa, exatamente essa faixa aqui. A gente está fazendo fundo aqui embaixo e está fazendo topo aqui em cima. Exatamente que valores? Nós temos aqui fundo aos 17, que mostra 17.116 e está mostrando topo aqui nos 19.600. Então, a gente arredonda 17K, 19K5. Como nós estamos praticamente no meio dessa faixa, a gente pode tanto subir quanto cair. Nós acreditamos que na expectativa aqui de horas, vamos dar uma olhada aqui, a gente está iniciando com recuo, mas na nossa opinião, esse movimento está perto do fim no gráfico de 1 hora e aí a gente deve retornar aqui aos 18.6. Quando é que isso vai acontecer? A gente não sabe. Então a gente vê aqui com boas possibilidades, retorno aos 18.6 ou queda até os 18K. Então pode baixar mais 300, pode subir mais 350, 400, sem mudar a trajetória ou a situação atual, tá? Que é com leve viés baixista na região diária. E no gráfico semanal a gente também está apontando para baixo. Então, não acreditamos em rompimento 19.5, muito provável aqui um teste aos 18K6, mas os 19K vão ter que esperar um pouco mais de volume, de reação, e o MACD então virá para cima mais uma vez. Evidentemente, primeiro numa hora, depois no dia e aí por último na semana. Essa semana que ainda está no começo e dá tempo de reação. Resumindo a análise de hoje, com expectativa de continuidade de queda no dólar index ou manutenção dos níveis atuais, expectativa de fim de queda para, não é uma queda, é um recuo para Bitcoin. Caso o dólar comece a se recuperar e inicie uma trajetória altista, porque nós mostramos ali um RSI Bullish Divergence, que é Lower Lows no índice, mas não no RSI, a gente pode esperar então uma recuperação do dólar e nesse caso nós podemos esperar então uma continuidade da movimentação baixista na Bitcoin, tá? E o ouro deve apanhar mais um pouco também. Agora, com a manutenção do dólar nesse nível, é muito estranho que a Bitcoin ainda não tenha rompido os 20K e que o ouro não saiba há bastante tempo o que são os 1900 ou, como eles dizem lá, os 1900. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. E antes de encerrar, pessoal, não dá para ficar nervoso ou preocupado. Quem acha que a Bitcoin é reserva de valor, não precisa se preocupar com o preço, porque reserva de valor mantém o valor, tá? Mas isso aqui é um ativo volátil, e o ativo volátil sobe e desce. Então a gente tem aquela situação do não, porque eu acredito no longo prazo, não, porque Bitcoin é reserva de valor. Aí quando cai, começa uma gritaria, uma choradeira, tá? Então a gente tem que ter paciência e serenidade. Aos que creem, isso é fácil. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. Agradeço a audiência. Tchau.